Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Eu tenho andado um pouco sumida aqui do canal e tenho vivido alguns pequenos problemas pessoais. Em breve eu venho compartilhar com vocês o que eu tenho passado, gente. Só que hoje eu queria conversar com vocês a respeito desse tema. Qual é o segredo da restauração? Será se existe mesmo esse segredo? Como que eu faço para restaurar o meu casamento? E eu hoje meditando, pensando nas coisas do Senhor, orando, e aí Deus me trouxe à memória um versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12. O contexto aqui desse versículo era o seguinte, gente. Salomão havia acabado de construir o templo e fez ali uma semana de celebração ao Senhor. E o Senhor apareceu a Salomão dizendo o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Olha que interessante, gente. Geralmente a gente atribui todas essas coisas ao diabo e a Satanás. É o gafanhoto devorador, é aquele que traz destruição. Esse versículo começa dizendo que é o Senhor que manda todas essas coisas. Para quê? Qual é o intuito que Deus faz isso sobre o seu povo? Aí ele continua aqui no versículo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ah, Milena, não concordo com isso. O que está escrito aqui, gente, não é para todo mundo. É para o meu povo. Se essa mensagem não chega até você, se você não a reconhece, se você não a aceita, provavelmente essa mensagem não é para você. Provavelmente você ainda não é povo de Deus. E é para o povo de Deus que eu quero continuar falando. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, como que você se humilha diante de Deus? Reconhecendo que você, diante de Deus, não é nada. A gente precisa sair da nossa posição de vitimismo. Eu sou a parte inocente. Eu fui deixada. Eu sou isso. Meu marido que é o terrível. Ele é que é o pecador, porque saiu, porque adulterou. Então, a gente precisa sair desse lugar de vitimismo, porque diante de Deus não há um justo, nenhum sequer. E nós precisamos reconhecer em humildade diante de Deus que nós precisamos também de arrependimento, também de cura, também de arrependimento para os nossos pecados. E nós devemos buscar a face de Deus. O que significa buscar a face de Deus? Buscar a face de Deus, gente, é diferente de orar. Orar, eu sei que todo mundo aqui ora, até ímpios fazem isso. Senhor, por favor, me ajuda nisso. Se o ímpio tiver, sei lá, uma descendo de rapel e a corda começa a arrebentar, ele vai orar, mesmo que ele seja um ateu, que se ele tiver um parente em estado terminal, qualquer pessoa, gente, ora a Deus, qualquer uma. Até ateus, até pessoas que nem acreditam em Deus, em algum momento que precisar, eles até oram. Então, qual a diferença de orar, que qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive ímpio, e buscar a face de Deus? Qual é a diferença? Buscar a face de Deus, gente, nada mais é do que buscar conhecer a Deus. É muito fácil a gente saber, é só orar que Deus vai te dar, porque pede e recebe. Aí você vai para Deus como se ele fosse Sabe aqueles negocinhos de criança que você põe a moeda, gira e vem a bolinha? Então as pessoas agem com Deus como se ele fosse aquele negócio de bolinha, que você põe a moeda e gira. Então as pessoas buscam não a Deus, mas buscam o que Deus pode fazer por elas. Buscam o Deus que pode dar a nós, né? Que eu não tô falando de mim. Eu busco Deus pelo que ele pode fazer por mim.
eu não busco Deus para conhecer a Deus. Então, buscar a face de Deus, em primeiro lugar, é buscar conhecer a Deus. É fazer isso de todo o coração. Ninguém é mais poderoso para ler os corações do que Deus. Se você buscar a Deus para Ele te dar as coisas, Deus sabe que você está fazendo isso. Ele conhece nosso coração. Eu já fiz isso. No começo da minha caminhada, eu fui buscar Deus porque eu queria meu casamento de volta. Eu queria isso. Eu sabia que a única pessoa que poderia me dar isso era Deus. Esse segredo aí não é nenhuma novidade para ninguém. É Deus que pode fazer todas as coisas por nós. Então, buscar a face de Deus, gente, é ir a Deus com sinceridade, em primeiro lugar, buscando arrependimento pelos seus próprios pecados, confessando os seus próprios pecados, colocando tudo aos pés da cruz. É Deus que consegue fazer com que a gente vença as tentações. É Deus que consegue que a gente tenha força para orar todos os dias. É Deus que nos fortalece para que a gente possa buscar o seu querer, buscar obedecer o que Ele já nos disse na sua palavra. Deus não precisa dar mais nenhuma nova revelação, tá tudo escrito. Basta que a gente busque. Só que isso é muito difícil, né? Eu sei, porque eu luto com essa dificuldade todos os dias. Buscar a face de Deus também é pedir que Ele que nos fortaleça, que Deus nos torne uma nova criatura. Caso você ainda não seja convertido, caso você ainda não tenha abandonado os seus pecados, peça que Deus torne você uma nova criatura. Isso é fácil? Não é, gente. A oração é um ótimo caminho para que a gente possa começar a buscar a face de Deus. Ela não é o único caminho, nem é suficiente. Nós precisamos ouvir a Deus através da sua palavra e precisamos nos aproximar de Deus através da oração e do jejum que mata a nossa carne. Então, o povo que se chama pelo nome do Senhor busca a face do Senhor com humildade, se afasta dos maus caminhos. O que é que acontece? Dos céus o Senhor te ouvirá. Deus diz: eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Isso aqui é uma promessa, gente. Não sou eu que estou dizendo, meu casamento não aconteceu. Quem falou isso aqui foi o Senhor. E o Senhor cumpre toda a sua palavra. Então, esse versículo, ele me deu novamente a esperança que eu preciso, porque se eu olhar para as circunstâncias, eu a perco facilmente. E o Senhor já me deu aqui o segredo. O segredo é orar. O segredo é se humilhar diante de Deus, buscar no Senhor arrependimento para os seus pecados, se afastar desses pecados e esperar que do Senhor venham todas as nossas bênçãos, porque Ele pode nos abençoar ou não pode nos abençoar. Se Ele nos abençoar, nós glorificaremos o seu nome. Se Ele não nos abençoar, nós glorificaremos o seu nome, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se nós não temos aquilo que queremos, é porque agora nós não precisamos. Então, ou Deus está esperando para nos abençoar, ou Deus está tendo misericórdia de nós em não nos dar aquilo que temos pedido há tanto tempo. Em todas as circunstâncias, se você é povo de Deus, se humilhe, chame pelo Senhor, ore, busque sua face, se arrependa dos seus caminhos, se afaste dos maus caminhos e aguarde o Senhor te ouvir, e aguarde o Senhor sarar a sua terra, porque essa promessa, se você é povo de Deus, está sobre você. Fiquem com Deus, meus amados.